Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Se estiverem me ouvindo bem, por favor, sinalizem aí que estão me ouvindo bem e aproveitem para falar de onde vocês estão falando, qual a cidade e o estado para a gente ir já se localizando aqui. Enquanto isso, deixa eu convidar o pessoal que também está no Twitter para vir acompanhar a gente por aqui também. Tá, então deixa eu pegar o link aqui. Enquanto isso, me falem se vocês estão ouvindo, se estão ouvindo bem, como é que tá aí, se vocês estão me ouvindo tranquilo. Eu não sei pra que tem uma galera mandando 1 milhão de convites aqui, não entendi por quê. É para falar na live. Curioso essas coisas. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém pode me sinalizar aí se estão me ouvindo bem, se está tranquilo? Eu não consigo visualizar aqui se a galera está ouvindo bem. Sei que tem muita gente chegando aqui, mas... Bem, enquanto isso, deixa eu só mandar aqui um oi pro pessoal no Twitter. Estamos ao vivo agora no canal Saia da Bolha no Instagram. Para não ficar nenhuma dúvida. Instagram. Aguardo vocês. Aguardo vocês. Ótimo. Ok. Vamos lá, meu povo. De onde vocês estão? Boa noite a todos que estão chegando. Montes Claros, o Gileno. Gileno, como é que tá o som aí, Gileno? Tá ouvindo bem? Tá tranquilo? Precisa melhorar alguma coisa? Vocês ouvem com clareza? Tem muita gente chegando agora no canal, né? Você vê que a gente colocou o lembrete aí desde ontem, mas não tem jeito, né? No Brasil a galera deixa tudo realmente pra cima da hora, né? Tudo em cima da horinha. Vamos lá, pessoal. Vão compartilhando, por favor, a live para que mais pessoas possam chegar aqui, né? E acompanhar. Eu quero só um feedback de vocês. Estão me ouvindo bem? Alguém pode me dizer aí? Se o som tá legal, a iluminação tá boa, se está tranquilo, se vocês conseguem ouvir bem, se estão conseguindo ver bem. Ok. O Carlos tá dizendo que tá tudo ok. Som ok, a Carol falando. A Bia lá de Ribeirão Preto. A Shirley falando sim, legal. Ok. A live não tem um tempo máximo aqui no Instagram. A Daiane. Que eu saiba não, viu, Daiane? Mas se tiver e precisar, a gente faz uma segunda live ou faz em um outro dia, enfim. Mas nós vamos levar as informações aí para todos vocês, tá? Esperar o pessoal chegar. Bem, enquanto o pessoal vai chegando, vai fazendo aí o aquecimento, eu quero trazer aqui as primeiras informações, as primeiras orientações, para que tudo fique muito claro para todos vocês que estão chegando aqui, alguns que já conhecem o meu trabalho, e pode ser que alguns estão chegando por aqui agora, né? Mas é sempre bom ressaltar aqui algumas crenças que eu eventualmente tenho falado para as pessoas que acompanham o meu trabalho. E uma delas que eu tenho repetido frequentemente é que
A imprensa não é nossa amiga, pelo contrário, a imprensa é nossa inimiga. O que a imprensa tem feito é uma coisa realmente absurda, tá? E hoje, com as informações que nós vamos trazer para vocês, eu fiquei... A primeira pergunta, quando esse material chegou na minha mão, quando todas essas informações chegou até mim, primeiro quando chegou a informação, quando chegou o relatório, que eu e a Thaís começamos a buscar essas informações, eu fiquei me perguntando, né? Caramba, por que todo esse tempo e nunca fizeram questão de falar sobre esse assunto? Um assunto tão importante que compromete muita gente, e nunca foi falado. E eu fui tentar encontrar alguma coisa na imprensa para ver se fazia sentido aquilo ali, se alguém já tinha falado e tal. E assim, falei, caramba, a gente está realmente numa situação muito complicada. A gente está numa situação que nós dependemos apenas de nós mesmos, de Deus e de alguns outsiders, alguns jornalistas independentes, né? Aí que são corajosos e que estão colocando as suas liberdades, a sua vida em risco e a de seus familiares para tentar burlar o sistema e levar essas informações para o grande público, né? Mas é muito complicado, muito complicado. Bem, à medida que vocês forem compartilhando e tal, eu gostaria de solicitar para vocês aqui um pedido, né? Eu gostaria de fazer um pedido para todos vocês. Marquem nos comentários o presidente Jair Bolsonaro. Marquem o presidente Jair Bolsonaro. Enviem essa live para o presidente Jair Bolsonaro e para os filhos dele. E depois para os políticos de direita. Gustavo Gaia, o Carlos Jordi, a Bia Kicis, a Damares. Esse pessoal ali que hoje tem um pouco de força por estar no Senado e na Câmara. Essas informações que nós vamos passar hoje aqui, elas precisam sair daqui. Elas não podem morrer numa live. Elas precisam reverberar pelo Brasil e oxalá pelo mundo inteiro. Não dá só para ficar aqui. Essas informações precisam ir adiante. E dependendo de até onde elas possam chegar, pode significar a queda de políticos gigantes. E vocês sabem também a quem me refiro. É tudo questão de até onde essas informações chegarão. Na mão de quem elas vão chegar, tá? Então, se de fato essas informações forem repassadas e isso chegar às mãos de senadores, como o senador Eduardo Girão, parece ser um homem destemido, né? Parece ser um homem corajoso e talvez faça toda a diferença, né? Uma situação como essa. Tá bom? Deixa eu ver se a Thaís está aqui para a gente já começar. Trazer aqui já as primeiras informações para vocês. Lembrando sempre de compartilhar essa live para que o maior número possível de pessoas possam de fato acompanhar todas as informações que nós temos aqui. Um outro ponto que eu quero esclarecer para vocês é o seguinte. A parte mais importante de tudo que nós vamos apresentar hoje, prestem atenção. A parte mais importante de tudo que nós vamos apresentar hoje está no final da live. Portanto, não tomem nenhuma decisão precipitada porque vocês vão cometer um grande erro. E vai ser uma burrice gigantesca alguém dizer, mas isso aí é comum, isso acontece. Calma. No final, quando for próximo de terminar a live, aí eu vou entrar no ponto central dessas informações. E o ponto central poderá significar a implicação de um político gigantesco no Brasil. Então prestem atenção.
Não vai haver comentários, não vai ter sessão de perguntas, nada. Vai ser a exposição das informações e fiquem até o final. Façam aí um sacrifício, seja ele qual for. Tá? Se demorar 1 hora, 2 horas, não sei, 3 horas talvez, não sei. Mas fiquem até o final. O final da live, quando vocês entenderem tudo o que aconteceu, o grande finale realmente é no final. O grande finale, eu sei que parece meio chover no molhado, mas é isso. É lá, o grande finale realmente, no nosso caso, é no final. Então, fiquem atentos, prestem mais do que a detida atenção, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se a Thaís está comigo aqui. Gente, para que vocês mandarem solicitação para participar? 1 milhão de pessoas aqui, se não vão participar. Qual o sentido que faz uma coisa dessa? Como é que eu vou encontrar a Thaís aqui? Caramba. Para que isso? Olha, quantas centenas de pedidos para entrar na live de pessoas que não foram convidadas para falar na live. Thaís, deixa eu ver se eu consigo te encontrar. Aqui eu acho que não tem nem como cancelar todos esses pedidos aqui. Não sei como faz isso. Thaís, se você estiver me ouvindo aí, por favor, se você já mandou, mas tenta reenviar aí o pedido para eu te aceitar aqui. Deixa eu ver se eu falo com a Thaís aqui. Aqui, ó. Centenas de pedidos de pessoas que mandaram. A Thaís falou que já mandou. Complicado. Vamos lá, Thaís, deixa eu tentar mais uma vez aqui. Acho que não tem como procurar pelo seu nome. Aqui. Aleluia, irmãos. Vamos lá. Olá, Thaís. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, deu certo aqui. Conseguiu me achar aí. Vamos lá, deixa eu regular isso aqui para ficar tranquilo. Thaís, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Está me ouvindo aí bem? Estou ouvindo bem. Ótimo, então tá. Muito bem, Thaís. Quando essas informações chegaram aqui em nossas mãos, primeiro quando chegou a informação, o primeiro questionamento que eu fiz foi, e daí? Né? O que isso altera aqui no jogo do bicho? O que isso muda na vida das pessoas, né? E falei, aparentemente nada de tão anormal assim. Daí a gente foi ver o relatório. E no relatório nós começamos a encontrar uma série de situações que a etapa 1 levava para a etapa 2, que levava para a etapa 3, que levava para a etapa 4, e a Thaís já estava surtando. A Thaís já estava dizendo, caramba, aí, isso aqui não tem fim, até onde isso vai? Peraí, calma aí, vamos ver, vamos entender como é que é isso aí. Enfim, beleza, fomos lá e conseguimos catalogar inúmeras informações, que cada informação em si mesmo já daria uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Várias das informações que nós conseguimos, elas já dariam, se você isolasse várias delas, em si, elas já seriam suficientes para que, se esse fosse um país de gente decente e tivéssemos um Congresso formado basicamente ali por todo mundo, pessoas
decentes, que estivessem interessadas em buscar a verdade, em proteger a população e procurar e ter zelo pelo erário público, pelo dinheiro público, isso já deveria estar esclarecido para as pessoas há muito tempo. Ok. Dito isto, vamos tentar começar aqui, Thaís, do princípio da coisa, lá do começo. Tá? Eu quero que a nossa audiência entenda algumas coisas aqui. Eu vou tossir algumas vezes que eu estou começando a ficar gripado. Então é o seguinte, veja. Muita coisa louca, à medida que a gente ia pesquisando, a gente ia apurando a informação, a gente ia vendo, pô, mas ninguém percebeu isso, ninguém se deu conta disso, ninguém fez uma reclamação, ninguém fez um questionamento, ninguém solicitou uma apuração disso e tal. Pronto. Não, nada disso. Ok. Então, começando do começo. Todo mundo sabe aqui, ou pelo menos espero que a grande maioria sabe, o que aconteceu durante o processo chamado regime militar, 1964. Durante o regime militar, os comunistas iriam tomar conta do Brasil, como está acontecendo nesse exato momento, e aí houve o que eles chamam de golpe, a mesma coisa que eles falam da Dilma, que houve um golpe, em que os militares assumiram o comando do Brasil, para que eles, lá em 64, não fizessem o que eles querem fazer agora. E aí, esse regime militar, ele durou de 1964 e foi até 1988. Quer dizer, né? 85, com o Tancredo Neves, com a eleição do Tancredo Neves, que eles falavam ali que tinha aquele lance das eleições que eram indiretas. E depois, em 88, foi quando houve a elaboração da nossa Constituição. 88. Então, 85 foi o fim, 88 foi a Constituição. Ok. Durante esse período do regime militar, que eles dizem que foi um negócio de louco e tal, que era uma ditadura ferrenha, que todo mundo sofreu, que ninguém podia fazer isso, fazer aquilo e tal, houve uma formação, na verdade já há algum tempo atrás, havia a formação de guerrilhas urbanas, guerrilhas comunistas. Essas guerrilhas foram montadas, e essas guerrilhas que foram montadas durante esse período, essas guerrilhas lutaram contra os militares durante esse período. Houve guerra, de fato, eles brigaram, lutaram, e eles tinham armas, e eles conseguiram armas, e conseguiram treinamento por causa de Cuba, já naquela época, da União Soviética, especialmente com as estratégias que eles utilizaram aqui no Brasil, aliás, muito bem feita, como o Teatro das Tesouras e várias outras que eles colocaram aí. Essa coisa de conseguir o domínio das universidades, de entrar na Igreja Católica, na Igreja Protestante, tudo isso vem de todo esse conhecimento que eles adquiriram ali, com a União Soviética. Ok. Quando chegou 85, que o Tancredo foi eleito indireto e tal, e aí o Sarney ele faleceu, entrou o Sarney, aquela coisa, e depois tiveram as eleições, a Constituição, e aí em 89, se não me engano, teve a primeira eleição, né? Foi 89 que foi a eleição do Collor, ali aquela coisa. Depois, teve a eleição do Fernando Henrique. No Fernando Henrique é que a coisa ganhou, que isso que a gente vai começar a falar para vocês agora, isso passou a se tornar, isso foi, isso se tornou, como é que eu vou falar? Virou lei, né? E aquilo que era só um desejo que os comunistas tinham, passou a ser uma lei, passou a ser um direito. Que aí começa a criação com o Fernando Henrique Cardoso, a Thaís vai começar a falar sobre isso agora, com a criação de uma comissão, e essa comissão tinha um propósito. Qual era o propósito da criação dessa comissão, Thaís? Então, vamos lá. Adalex, duas coisas. Você está travando um pouco, tá?
e tem uma retransmissão da nossa live no YouTube, tá? Quem está retransmitindo? É o canal do Matheus Oliveira, está retransmitindo lá. Ah, estranho, sem nossa autorização, né? Não... Eu não estou fazendo. Enfim, vamos lá. Tá? Vou tentar ver aqui se melhora. Então, Vamos lá. é que comece a falar, né, do Fernando Henrique. Vocês estão me ouvindo bem? Só para poder saber. Dá para ouvir? Eu não tô vendo os comentários. Aí você dá uma olhadinha aí para ver se eles estão me ouvindo direitinho. Estão pedindo para tirar comentário. Bom, a Dalex está travando muito, a Dalex. Peraí. Pronto, agora, vamos lá. Veja se melhorou agora. Se melhorou, pode começar a explanação. Para mim melhorou. Ótimo. Então vamos lá. Em 1995, a gente teve uma lei, a Lei 9.140, de 4 de dezembro de 95. A lei, a Constituição Federal, ela fala sobre as pessoas que podem propor um projeto de lei, né? E nesse caso aí, quem propôs essa lei foi o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, tá? Através da PL 8.009 de 95. Então, Thaís, vamos lá. Não precisa se atentar muito à questão jurídica, não. Vamos aos fatos. Então, o fato é que o Fernando Henrique Cardoso, ele, o presidente, de ofício, ele foi lá e criou uma comissão. Essa comissão tinha um propósito, não é isso? Isso. Diante dessa lei que foi aprovada, né, inclusive quem participou da votação foi o presidente, o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro, que propôs emendas que não foram aceitas, tá? Ele participou. A comissão seria uma comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos, conhecida como CEMDP, que é a Comissão Nacional da Verdade. Ela ficou com esse apelido, Comissão Nacional da Verdade. Beleza. O que interessa para a gente é que teve uma comissão formada pelo Fernando Henrique Cardoso e essa comissão tinha um propósito. O que eu gostaria de saber é o propósito. Qual é o propósito dessa comissão? Essa comissão, ela servia para investigar mortos e desaparecidos políticos, ou seja, pessoas que estavam lutando contra o regime militar naquela época. Tá. E essas pessoas, qual era o propósito dessa comissão? Era localizar essas pessoas vivas ou mortas. Exatamente. Desaparecidos e mortos. Se achasse vivo, tudo bem. Mas essa comissão foi feita para buscar os mortos e os desaparecidos. E tinha um propósito. Ótimo. Essa comissão, ela está aberta hoje ainda? Não, essa comissão não está aberta hoje. E ela ficou vigente de quanto tempo? De quando a quando? Essa comissão ficou aberta por 27 anos. 27 anos. Por 27 anos. Tá. E essa comissão, que ficou aberta durante 27 anos, para encontrar essas pessoas, ela consumiu quanto do erário público?
quanto essa comissão conseguiu, quanto do nosso dinheiro foi disponibilizado para essa comissão durante 27 anos. Olha só, Adalex, muitos documentos, tá, que foram levantados, eles não foram, muitos documentos foram achados, muitos documentos não foram achados, tá? Então, assim, do que foi achado, totaliza 328.716.805, mais diversos outros documentos, outros gastos desapareceram do governo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi então. Fernando Henrique Cardoso criou uma comissão para encontrar pessoas que desapareceram no regime militar. Ótimo. Essa comissão ficou aberta durante 27 anos. E essa comissão, dos dados que o relatório que nós tivemos acesso, conseguiu contabilizar, porque a parte que há muito dinheiro que não foi contabilizado porque não consta no relatório e a gente não conseguiu a informação para juntar a esse relatório. Mas tudo que nós conseguimos nesse relatório, durante 27 anos, faz um total de quase 350 milhões de reais. Vocês estão entendendo isso? Mas o valor 350 milhões de reais. Cita isso. O valor é bem mais alto que esse, é porque realmente ficou perdido, não se acha nos arquivos do governo o restante dos gastos. Ok. Essa comissão foi criada pelo Fernando Henrique. Quais são alguns personagens que durante todo esse tempo fizeram parte dessa comissão e que nós conhecemos, Thaís? Quem são essas pessoas? Da comissão? Da comissão. Tá. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vi o Paulo Pimenta, eu vi a Maria do Rosário, que são essas figuras ligadas sempre à esquerda. Uma coisa que me chamou muita atenção é justamente a formação dessa comissão, né? As pessoas que formavam essa comissão eram 100, não vou dizer 100%, mas um grande número ali de pessoas sempre alinhadas com a esquerda. Então vamos lá, para que vocês possam entender. Vamos lá. Em 95, 2000, teve aí Miguel Reale Júnior na presidência. 2001 também, Miguel Reale Júnior, e depois substituído por Luiz Francisco Carvalho Filho. Mas aí tem uma série de outras pessoas, mas é uma comissão, né, Thaís? Tem. Se você quiser, eu falo as outras pessoas. Porque tem representantes aqui dos direitos humanos, das Forças Armadas, tem outras pessoas aqui. A gente só quer só um exemplo, só para a nossa audiência entender, assim, era uma comissão formada por eu não sei se 8 ou 10 pessoas que tinham nessa comissão ali, pelo menos no relatório que nós tivemos acesso, fala disso. 9 e assim 9 variáveis. Certo. Tá. Nós tivemos a presença da Maria do Rosário, tá? Nessa comissão representando os direitos humanos da Câmara dos Deputados. Tivemos... Peraí. O Paulo Pimenta, conforme você falou, também consta aqui. Eugênia Augusta Gonzaga Fávero era uma procuradora do Estado também, constava aqui. Ótimo. Aí já é suficiente. Só para a nossa audiência entender. Então vamos lá. Uma comissão do Fernando Henrique Cardoso foi criado. Quando foi, Thaís? 1995, né? A partir de 95. Aí essas comissões... Ok. Com pessoas... Não, ok. Só esse é o ponto. Então, começou em 1995, essa comissão. Ela durou 27 anos. O objetivo era encontrar pessoas desaparecidas durante aquilo que eles chamavam de ditadura, que foi o regime militar. Eles gastaram, dentro daquilo que a gente conseguiu contabilizar, até o dia que foi paralisado, quase cerca de 350 milhões. 350 milhões foram gastos nisso aí.
Agora, deixa eu trazer um dado interessante para você. Thaís, quantas pessoas foram encontradas? 4 pessoas. Eles gastaram 350 milhões de reais. 350 milhões de reais para encontrar 4 pessoas. É brincadeira uma coisa dessa? Beleza. Vamos lá, vamos seguir o barco. Vamos seguir o barco. Ok. Famílias foram indenizadas, não foram, Thaís? Foram. O objetivo da lei é esse, né? A Machado comprovou que está morto e aí paga a indenização. Legal. Vamos aqui para um ponto que merece muito a nossa consideração. Havia pessoas que parentes, um filho, filha, mãe, esposa, enfim, sumiram. E essas pessoas gostariam de saber se isso aconteceu durante o período, foi durante o regime militar, eles queriam saber se tem algum tipo de ligação. Essas pessoas entraram na justiça, correto, Thaís? Para tentar ver se conseguia se encaixar nessa lei que foi criada pelo Fernando Henrique Cardoso. Não, na realidade era para os familiares fazerem contato com essa comissão diretamente. Certo, eles deviam fazer contato com a comissão. Muitos desses fizeram contato com a comissão, certo? Fizeram. Só que aí a comissão decidiu que essas famílias, elas não se encaixavam nesse modelo, correto? Isso, detalhe. A lei já veio com um monte de gente já em anexo. A lei já trouxe, por indicação da presidência da República na época, muitas pessoas que já deveriam receber indenização de cara. Vocês entenderam? Que negócio louco. Repete aí, Thaís. Repete para a nossa audiência entender. Então, para as pessoas entenderem, a pessoa que poderia pedir a indenização ao governo seria a esposa, o pai, a mãe e descendente colateral até 4º grau, beleza. Só que na edição dessa lei já veio em anexo vários nomes para receber a indenização. Esse é o ponto. Vocês entenderam, gente? Quer dizer, beleza, a gente vai, o Estado vai pagar para essa galera. Só que eles já trouxeram os nomes dessas pessoas numa lista em que eles iriam pagar a essas pessoas dessa lista. Mas se você... Para investigar. Então, a comissão nem precisaria, em tese, investigar, porque já estava ali. E eles não investigaram, né? Eles não foram correr atrás, porque eles já tinham as pessoas previamente ali, né, nesse relatório, né, que eles criaram ali, e que acabou... foi, na verdade, uma espécie de indicação, né? Não foi uma apuração. Primeiro ponto, né? Então isso é muito estranho. Mas beleza. Aí o que acontece? Eles passaram a pagar essas pessoas, a indenizar essas pessoas. Como é que é o processo da indenização? Como é que eles criaram? Como é que se indeniza alguém, Thaís? Então, segundo os critérios da lei, o valor da indenização seria uma indenização única, que era R$3.000, mas multiplicado pelos anos correspondentes à expectativa de sobrevivência do desaparecido, levando em consideração a idade e a época do desaparecimento. Então, mais ou menos assim, a pessoa morreu com 18 anos, até quando ela poderia viver? Aí multiplicava esses R$3.000 pela quantidade de anos. Detalhe, nunca uma indenização poderia ser inferior a R$100.000. A indenização mais barata para esse grupo seleto seria pelo menos R$100.000. A lei diz que não pode ser inferior a R$100.000. E quais são... qual o número de famílias, de pessoas, né, de famílias, na verdade, que foram indenizadas nesse processo? Famílias que foram indenizadas, deixa eu pegar aqui. Acho que foram 139, é isso? Não, indenizadas
foram 359 famílias. 359. 359. Tá. Se 359 famílias foram indenizadas, como é que se gastou 350 milhões, Thales? Só com o valor das indenizações foi 281.208.000 reais. Só com indenização. O valor que eu te dei de quase 350 milhões é porque tem outros pontos obscuros que a gente vai falar. Então vamos lá, vamos falar quais são esses pontos obscuros. O que acontece? Vou pegar daqui de cima. Essa comissão ela foi formada, né? Várias dessas comissões foram formadas e, contrariando a lei, inicialmente foram abertos de ofício por essa comissão. Quando a gente fala que abre de ofício, abre por conta própria, né? Sem que a família fosse lá pleitear. 136 pessoas foram declaradas por essa comissão desaparecidas ou mortas por conta do regime militar, tá? Então, só isso daí já macula a lei. Sendo que dessas 136 pessoas, ficou comprovado que uma delas, né, decretada de ofício, morta pelo regime militar, não tinha nada a ver com movimento nenhum militar, tá? Então, essa primeira contradição que existe nessa formação dessa comissão. Continua ou quer perguntar alguma coisa? Não continua. Pode explanando. Aí, essas 136 pessoas, a gente fez um estudo sobre essas 136 pessoas. Todas essas 136 pessoas eram pessoas comunistas de esquerda, tá? E isso que eu estou falando, eu tenho provas do que eu estou falando. Todas pessoas ligadas ao PT, ao PCdoB, tá? Dentre uma dessas pessoas, a gente tem um exemplo, as pessoas vão lembrar do Stuart Edgar Angel Jones, né? Ele foi um estudante de economia da UFRJ, ele era filho da Zuzu Angel, que era figurinista, né, e estilista conhecida internacionalmente. Só que o Stuart, ele era membro do MR8. O MR8 era uma organização que estava atuando num grupo de guerrilha urbana, tornou-se nacional e internacionalmente conhecida com seu papel preponderante no sequestro do embaixador estadunidense no Brasil, Charles Burke, em setembro de 69, realizando, em conjunto com a Ação Libertadora Nacional, a ALN, a ideologia marxista-leninista, extrema esquerda, e as principais ações desse grupo que o Stuart participava era de assaltos e de sequestros, tá? E o fato mais relevante dentro dessa pesquisa é que o MR8 ele continua atuando, segundo várias fontes fidedignas, continua atuando até os dias de hoje, agregado a diversas organizações políticas e sociais, como, por exemplo, corrente dentro do PMDB e do PSDB, sindicatos estudantis, tendo seus militantes participado de diversas diretorias da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes. O braço juvenil é a Juventude Revolucionária, 8 de outubro. E aí a parcela expressiva desses membros ajudaram a fundar o Partido Pátria Livre. Em 2009, né, era conhecido como PPL, fundado em 21 de abril de 2009, e ele foi registrado na Justiça Eleitoral em 3 de outubro de 2011. O seu número era de 54. Então, se a pessoa fosse votar em um membro desse partido, era o número 54, e as cores eram verde, amarelo e vermelho.
possuía 30 mil filiados no país e edita o jornal Hora do Povo. Beleza, Tá? então, vamos lá, Thaís, espera aí, vamos lá. Então, deixa a gente traduzir aqui para a nossa audiência. Espero que tenha melhorado. Eu estou aqui do lado do meu roteador aqui para ver se não tem nenhum problema com a transmissão. Então, vamos lá. O que você está dizendo para mim é o seguinte. O Fernando Henrique criou uma lei, criou uma comissão. A comissão determinava quem eram as pessoas que iriam receber uma indenização do Estado e todas as pessoas que a comissão determinou que receberia o dinheiro, todas elas ligadas a terroristas, ao terrorismo. Sim. Inclusive da mesma guerrilha que a Dilma fazia parte, que o Aloysio Nunes fazia parte, que todos esses estão vivos hoje, tá? Todos esses estão vivos hoje. Então, essa galera toda, pessoas ligadas a eles e tal, e as famílias, enfim, né, dessas pessoas aí que a comissão indicou, passaram a receber muita grana nossa, definida única e exclusivamente por uma comissão. Era a comissão que determinava. O sujeito chegava lá, quem é você? Ah, eu sou ligado ao PCdoB e tal, e sou terrorista, guerrilheiro, não sei o quê, e que durante o regime militar, a ditadura, como diz eles aí, né, meu pai morreu, sei lá, meu avô, aí eles vão lá e indenizavam o cara. É um negócio muito louco, tudo isso aí. No entanto, gente, tem muita informação sobre isso. Eu vou tentar resumir o máximo possível, porque assim, eu quero que vocês entendam o ponto principal. A gente tem muita informação, mas assim, é muita informação mesmo. É coisa de a gente fazer 3 lives aqui, ou de fazer uma live de 24 horas. Então eu vou tentar reduzir o máximo que eu puder, que é para essa live chegar ao maior número possível de pessoas, especialmente aí a políticos e pessoas que possam tomar alguma ação. Vejam só, todas essas pessoas, e esse dinheiro que passou a ser gasto por essa comissão ficou ativa durante 27 anos, Thaís. 27 anos. Olha que coisa interessante, 27 anos. Elas conseguiram encontrar 4 pessoas. Isso, e 3 identificadas e uma está sob sigilo. Gastaram quase 350 milhões de reais. Agora, recentemente, eles gastaram, eu não vou lembrar, foi 1 milhão, Thaís? Ou foi 10 milhões que eles gastaram? Não, acho que foi 1 milhão, né? Numa reunião que eles fizeram dos parentes, aí que a Maria do Rosário, se não me engano, bancou, acho que o Paulo Teixeira também estava envolvido, alguma coisa assim. Lá eles fizeram uma reunião em Brasília, que era para reunir as famílias dessas pessoas que perderam... Deixa eu pegar aqui que eu vou te mostrar, vou te falar. Inspeção, indenização. O que acontece? Depois de tudo que a gente tem para falar, depois de tudo que aconteceu, muita coisa aconteceu, em 2018, um ano antes do presidente Jair Bolsonaro entrar na presidência da República, foi feita uma reunião, né, uma confraternização com esses parentes das pessoas desaparecidas, né, e mortas. Nessa reunião, já contando com passagem aérea, estadia e tudo mais, foi gasto 10 milhões de reais. 10 milhões? 10 milhões de reais. Gente, vocês estão entendendo aí? Fizeram uma confraternização em 2018. Se não me engano, a Maria do Rosário estava nesse processo aí. O Paulo Pimenta, o Paulo Teixeira, né? Tem o nome deles aí certinho. Essa galera toda, eles fizeram o seguinte, gente, vamos fazer assim? Vamos chamar as famílias dessa galera inteira aí, pô, tudo dos nossos, tá tudo dominado, né? Vamos trazer essa galera para Brasília, vamos fazer uma confraternização, pagando passagem, pagando tudo, bambambam, os direitos humanos, papá, coisa e tal. São aquelas comissões, lembra daquelas comissões e tal? Pois é. Aí vamos pagar aqui para todo mundo, Comissão de Direitos Humanos, bambambam, 10 milhões. 10 milhões. Foram 154 participantes nesse evento aí, né? Participou até o Ministério Público Federal,
voluntários, colaboradores, consultores, e foi redigida e aprovada a Carta de Brasília, nesse evento. E aí, nesse evento, nós temos aqui só num total de logística, que é passagem, estadia dessas pessoas, R$ 243.420,86. A deputada, aí a gente entra nas emendas parlamentares, que eles tanto falam de orçamento secreto, seria isso, as emendas do relator. Então, as emendas parlamentares, que a deputada Luísa Erundina, por exemplo, de Souza, do PSOL, deu, e só quem participou foram pessoas da esquerda, foi R$ 1.854.231. O deputado Alessandro Molon disponibilizou R$ 513.716. O deputado Glauber Braga, R$ 1.480.000. A deputada... o deputado Luiz Paulo Teixeira Ferreira, R$ 477.000. A Erundina deu de novo, R$ 823.000. A deputada Maria do Rosário, R$ 164.712. Jandira Fegali, R$ 470.240. Alessandro Molon, R$ 274.306. Alessandro Molon de novo. Alice Mazuco, R$ 156.746. Maria do Socorro, R$ 235.120. Deputada Marcivânia do Socorro, R$ 205.120. Beleza. Beleza, mas me responde uma coisa aqui, Thaís. Quantas pessoas foram encontradas por essa comissão aí? 4, sendo que 3 identificadas e uma sob sigilo. Ok. Como é que eles estavam fazendo uma confraternização, gastando 10 milhões de reais com os parentes das pessoas que foram sumidas, se as pessoas não foram encontradas? Não foram encontradas. Aconteceu uma série de coisas no meio do caminho, né, que a gente vai ver e vai justificar que não encontrou. E eles resolveram, tipo assim, olha, então vamos, já que a gente não achou, vamos fazer uma carta, vamos fazer uma reunião, e em 2018, que foi isso que aconteceu. E aí foi gasto essa fortuna com esse evento, né? Digamos assim. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Eles fizeram uma confraternização com familiares de parentes de pessoas que foram desaparecidas no que eles chamam de ditadura, no regime militar, mas que nesses últimos 20 anos, 20 e poucos anos, essas pessoas não foram encontradas. E eles estão comemorando, fazendo uma confraternização, pagando tudo para os familiares, todas essas festas todas aí, com o nosso dinheiro, e a justificativa é que essas pessoas perderam parentes durante o regime militar e que, portanto, nosso dinheiro deve bancar isso. Ponto 1. Isso. Ponto 2. Gente, foi 10 milhões só nessa brincadeira. Só nesse evento. 10 milhões. Você consegue entrar na tua cabeça o que você faria que festa você faria com 10 milhões? Se for, né? Vamos imaginar que os 10 milhões foram pegos e foram usados numa festa. Você consegue ter a dimensão do que daria para fazer com 10 milhões numa festa? Essa é só mais uma das atrocidades. 154 pessoas só. 154. 154. Entendi. Então é justificar, tá certo. 154 pessoas, 10 milhões é um número justo, tá correto. A Maria do Rosário tá nisso aí, né? Quem mais? O Paulo a Maria do Socorro, a Luísa Erundina, ok. O Glauber Rocha, aquele retadinho lá, que fala um monte de bobagem. Eu quero saber se depois dessa live os políticos de direita vão cobrar a essas pessoas a explicação desse dinheiro. É só o que eu quero saber. E que, inclusive, quem idealizou
e quem realizou esse primeiro encontro nacional de familiares de mortos e desaparecidos políticos foi a própria comissão que era para buscar, né, esses mortos e desaparecidos políticos. Foi tudo idealizado por essa comissão, que era ligada ao Ministério dos Direitos Humanos também. Agora, Thaís, duas perguntas. Quando Lula foi presidente, essa comissão já existia porque foi feita pelo Fernando Henrique Cardoso. Já. Tá. Quando a Dilma foi presidente, essa comissão também existia, ela estava atuante. Sim, tava. Então, tanto Lula quanto Dilma sabiam da existência dessa comissão e desses valores exorbitantes que eram gastos para a esquerda sob a justificativa de que estavam procurando desaparecidos, correto? Sim, até porque o dinheiro saía do governo federal para fazer... Porque o que acontece? Para essa comissão, né, para achar os mortos e desaparecidos trabalhar, elas faziam expedições. Então, para essas expedições, era gasto muito dinheiro. E isso aí vinha do governo federal, entendeu? Quantas expedições foram feitas e qual o valor que se gastou com essas expedições? Como é que funciona essa expedição, Thaís? Explica pra gente aí. Tá, deixa eu só pegar um exemplo aqui de uma expedição aqui, só para as pessoas terem uma noção. Pessoal, é o que eu estou dizendo aqui para vocês, o seguinte, olha, nós estamos passando todas essas informações para embasar o nosso raciocínio. Eu quero que vocês prestem atenção e fiquem até o final. A live não vai ser grande, não. Eu estou resumindo aqui o máximo que eu posso e ela não vai se estender por muito mais tempo, não. Eu acho que uma live até mais enxuta é até mais fácil para chegar onde a gente quer que chegue, tá? Então, é o seguinte, eu quero que vocês fiquem até o final, compartilhem a live aí, mais uns 10 ou 15 minutos, e aí a gente vai chegar no ponto alto, que é aí onde é que mora toda essa situação e a gente quer respostas, tá? É isso aí, continue aí. Vai lá, Thaís. Então, eu vou dar um exemplo de uma expedição que foi realizada no Araguaia, tá? Por exemplo, essa expedição, ela foi de 16 a 20 de julho de 2018. O órgão que fez foi, né, essa comissão especial sobre mortos e desaparecidos. Teve órgãos envolvidos nessas expedições. Ministério Público Federal, por meio da Força Tarefa do Araguaia, Ministério da Defesa. Essa foi uma, porque Polícia Federal também se envolveu em outras e por aí vai. Também os especialistas e demais envolvidos foram coordenador científico, 2 membros dessa comissão, 2 servidores do Ministério dos Direitos Humanos, um antropólogo, um arqueólogo, 3 geofísicos e 7 familiares. Quantos desaparecidos foram achados nessa expedição que eu estou falando? Nenhum. Quantos ossos foram achados nessa expedição aí? Nenhum. Qual que foi o valor gasto em passagens e diárias arcados pelo Ministério dos Direitos Humanos? R$ 58.079,69. Porém, o valor com a expedição em si, para pagamento das pessoas envolvidas, antropólogos e tudo que se gastou, né, sumiu do governo. Ninguém acha esse documento, é desconhecido. Então, o valor atualizado até janeiro de 2022 é de R$ 93.911, contabilizando apenas as passagens e estadias, porque ninguém sabe o valor real das expedições. Dessa expedição. Ou seja, é farra demais com dinheiro público. É muita farra. É um desrespeito absurdo, né? Foram quantas expedições dessa, Thaís? Olha, foram 33, né? 39 expedições. 39. 39 expedições como essa. Nessas 39 expedições foram encontradas quantas pessoas? Então, né, dessas 39 expedições foram achados 3 pessoas e 3 pessoas identificadas e uma está sob sigilo. Mas, assim, demorou muitos anos. E não temos os valores totais. Agora, os valores que temos aqui dessas expedições é uma estimativa, porque o valor é muito superior
bota 10 vezes mais superior do que eu vou falar agora, é de R$ 36.706.754,34. Mas isso porque só temos o valor, na realidade, dessas 39, só temos o valor de 3. Caramba. Então, o resto sumiu. Agora, Thaís, a grande questão é o seguinte. Beleza. Essas comissões foram criadas por Fernando Henrique ali e tal, beleza, tranquilo. E elas deixaram de existir quando? Então, essa comissão que realizava essa busca infinita pelos desaparecidos, ela acabou assim que o presidente Jair Messias Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil. Presta atenção, gente. Presta atenção, gente. Presta atenção para vocês entenderem aqui que isso é muito importante. A gente já vai se encaminhar para o final da live, tá? Eu não vou me alongar mais, não. A gente tem muita informação. E aí, depois, um outro dia, numa próxima live, a gente pode tirar dúvidas e tal. Eu quero que vocês entendam o ponto mais importante aqui. Vejam só. Essa comissão foi criada por Fernando Henrique e ela durou 27 anos. Sabe quem foi que acabou com ela? Um sujeito chamado Jair Messias Bolsonaro. Ele acabou com isso. Sabe por quê? Porque ele soube, ele fez um levantamento, ele tem um relatório e ele viu tudo isso que estava acontecendo. Beleza, tá claro para vocês. Agora, a gente vai para a parte mais importante dessa live. E eu quero mais do que a sua detida atenção. Quero que você preste muita, mas muita atenção mesmo. Veja, o presidente Jair Bolsonaro, acho que 3 ou 4 meses depois de quando ele assumiu, foi lá e abriu, isso mesmo, 4 meses. Então, assim, ele foi lá, meteu a caneta e acabou com isso. Acabou com isso. Agora veio o ponto mais importante disso tudo. Veja, a gente está falando de uma comissão que já consumiu 350 milhões do dinheiro público. Do que a gente sabe. Que a gente sabe, isso, que a gente sabe. E tem um detalhe. Tem uma outra lei paralela a essa, que é a lei da anistia, que já chegou a 10 bilhões de reais. De indenização. 10 bilhões de reais. Inclusive o Lula e a Dilma são beneficiários desse projeto aí. Só como exemplo para que vocês possam entender. Tá bom? Abrir a CPI conseguiu-se a assinatura, mas misteriosamente essa CPI não foi aberta na época para investigar os 10 bilhões pagos do que se chama Bolsa Ditadura. Ok. Que aí são... Então vamos lá, pessoal. Tudo claro para vocês até aqui? Tá tudo claro? Vocês entenderam que essa comissão e esse projeto começou com Fernando Henrique, só beneficiou a esquerda, beneficiou um monte de político da esquerda, pessoas como Maria do Rosário, Paulo Pimenta, ou Paulo Teixeira, um dos dois aí, sempre confundo, estão envolvidos nisso aí, nessa coisa toda, e outros políticos mais, que a gente não citou aqui, mas que a gente tem isso tudo catalogado nas nossas anotações e tudo. Isso passou por Fernando Henrique, por Lula, por Dilma, os 2 anos do Temer, e apenas o Bolsonaro foi lá e meteu a caneta com 4 meses e acabou com isso aí. Está claro para vocês isso? Está muito claro para vocês. Ótimo. Beleza. Ser maravilhoso do Onyx Lorenzoni, à época chefe da Casa Civil. Eu tenho esse documento dele assinado, tá? Que ele chamava isso de aberração, tá? Onde era urgente a revogação e tornou-se popularmente conhecido como decreto bolivariano. Isso palavras do senhor Onyx Dornelles Lorenzoni. Ele fez uma explanação de motivos para o presidente Bolsonaro e aí o presidente Bolsonaro resolveu a questão. Ok, pessoal. Então vamos lá para a gente finalizar a live. Prestem atenção o raciocínio junto comigo, tá? Vamos lá, vamos pensar juntos. 4 pessoas foram encontradas. Uma está sob sigilo. Uma festa, uma confraternização que gastou, entre aspas, 10 milhões de reais. Durante todo esse processo, até agora, com dados incompletos, nós chegamos a quase 350 milhões. A lei da anistia, do qual
Lula e Dilma se beneficiam. 10 bilhões com B de bola. Presta atenção. Foi aberto, não se sabe por quê. Sim, ok. 10 bilhões, presta atenção. Aí o Bolsonaro, com 4 meses, foi lá e, ó, meteu a tesoura. Ficou aí 3 anos e 8 meses com isso parado. Isso. Adivinha o que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2023? Dou um doce para quem acertar o que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2023. Quem arrisca? 1º de janeiro de 2023. O que aconteceu? A imprensa falou que foi feito dia 1º de janeiro. O que a imprensa falou? Vocês têm ideia do que aconteceu no dia 1º? Não foi dia 2, 3, nem 4, nem 5, nem 10, nem 50, nem nada, não. No primeiro dia. No primeiro dia do governo Lula. No primeiro dia do governo Lula, a imprensa toda só falou que ele revogou, fez aquele revogaço das armas, né? Mas, na realidade, ele também, a primeira coisa que ele fez foi revogar esses 2 decretos do presidente Bolsonaro que garantia o fim da criação dessas comissões, desses grupos de trabalho, essas coisas que... Esses grupos que pegam esse dinheiro e não dá satisfação a ninguém. Então, foi a primeira coisa que ele fez, foi reativar esse tipo de comissão para que essas coisas se perpetuem. Agora, vamos aos questionamentos. E aí a gente vai subir uma hashtag Lula responde a live. A gente quer ouvir. Nós queremos a resposta do Lula. Lula, você tem consciência, você sabe que durante todo esse tempo, inclusive durante o seu governo, o quanto foi gasto nessas comissões? Qual foi a prestação de contas que teve? Isso não foi apresentado para a gente. Essas prestações de contas, se é que há algum tipo de prestação de contas, isso não é passado para ninguém. Eu procurei isso igual procura uma agulha no palheiro. A prestação de contas, ela não existe de acordo com documentos oficiais, não existe. Mas eu quero saber do Lula, eu quero que ele responda. Ei, Lula, e aí? Agora, o que me chama mais atenção durante toda essa coisa inteira são 2 pontos. Primeiro ponto, a ação do Bolsonaro, logo ao ficar sabendo desses dados, com essas informações, qual foi a primeira atitude que o Bolsonaro tomou? Tesoura. Ele cortou. Decreto, tudo isso. E o Lula tinha tanta consciência disso, mas tanta consciência disso, de que a mamata acabou, de que essas coisas e tal ali, que a primeira ação dele, no dia 1º de janeiro, foi reativar o processo dessas comissões. Então, assim, você consegue ter dimensão de quantas outras coisas como essas são escusas, estão escondidas, vivem no subterrâneo do mundo das leis em Brasília, em que nós, meros mortais, não temos acesso e não sabemos? Isso foi uma casualidade. Essas informações, esse dossiê, com esse relatório, chegou em nossas mãos, mas assim, e quantos outros não chegam? E quantas outras informações como essas ficam despercebidas? E simplesmente, talvez jornalistas, empresas não tenham coragem ou não tenham interesse em levar essas informações ao público. Vocês conseguem ter dimensão da gravidade disso? Os nossos senadores, os nossos deputados têm que cobrar ao Lula e saber por que, no primeiro dia do governo dele, ele reativou essas comissões. Qual é o envolvimento do Lula com essas comissões? Qual é o envolvimento do PT com essas comissões? Já que grande parte dos membros da comissão são ligados diretamente ao PT. Essas questões são as questões centrais, são as questões principais e nós vamos buscar respostas. Gradativamente, nós vamos trazendo... É uma série de informações, tem muita coisa. Tem coisa assim que deixa a gente atônito, assim. E a gente vai passar isso em
através das publicações, nas redes sociais, enfim, ou então em outras lives. Pois não, Thaís? Tem muitos detalhes. O dossiê é enorme, tem muitos dados, tá? Quem levantou, inclusive, a bola de que alguma coisa estava estranha foi uma juíza federal. Falou, peraí, vocês estão gastando muito dinheiro e não estão achando ninguém. Então, ela levantou essa bola, né? E o presidente Bolsonaro, cortando essa comissão, foi obrigatório, então, a entrega desse relatório nas mãos dele, que chegou para a gente, né? Então, ele sabia o que estava fazendo, ele protegeu os cofres públicos, né? O nosso dinheiro. E no primeiro dia que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva assumiu, ele revogou os 2 decretos do presidente Bolsonaro que impedia toda, como disse o Onyx Lorenzoni, toda essa aberração. Gente, esse país é complicado, hein? Eu fico pensando, como eu disse aqui com vocês, né? Quantas outras situações como essas tem aí e que a gente sequer imagina? É porque a gente tem um compromisso com a verdade mesmo, para trazer esse tipo de informação. Mas muita gente não tem essa mesma disposição. Então, tudo isso que nós trouxemos para vocês são fatos exclusivos. Vocês não viram isso em nenhum outro lugar. Nenhum veículo de comunicação tratou jamais desse assunto. Nenhum veículo de comunicação. Esse é um dos maiores furos jornalísticos desse país. Vocês conseguem ter a dimensão do grau de tudo isso que nós estamos falando? Então, assim, precisamos que vocês levem essas informações. Precisamos que vocês reverberem essas informações. Que vocês compartilhem. Eu vou deixar essa live salva aqui e vamos publicar também no YouTube, no Hubble, outras plataformas e vamos tentar levar essas informações o máximo possível, tá bom? Thaís, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Olha, Dalex, é tanto que... Deixa eu ver aqui. Você falou das expedições aí, dos gastos todos, né? A gente deve deixar claro que a gente tem esse relatório oficial, ele traz parcial gasto, né? Não traz tudo, contrariando, né, o princípio até da... Tem, em outra oportunidade, eu vou ler para vocês o que o Onyx Lorenzoni escreveu sobre tudo que estava acontecendo, que era uma aberração. E eu acho que você falou, era isso mesmo. E deixar claro que, com todo respeito às pessoas que perderam os seus entes, né, nessa época, mas essas pessoas que estão elencadas aqui, né, elas são todas ligadas a grupos terroristas, a grupos guerrilheiros de guerrilha urbana que sequestra avião, que rouba banco, que explode banco. Era tudo assim. Eu tenho provas do que eu estou falando. Então, eu não estou falando... E todos ligados à extrema esquerda, né? Sim, todos ligados à extrema esquerda, com a influência de Argentina, com a influência de Cuba, tá? Então, eu tenho prova de tudo que eu estou falando, eu tenho o relatório na minha mão, eu tenho prova de tudo que eu estou falando. Então, e se vocês jogarem até o nome dessas pessoas, né, até na internet, aí vocês vão ver que elas são consideradas terroristas, tá? E a juíza que eu ia falar, que foi muito importante nessa época, eu não posso deixar de citar o nome dela, é que em 2015 houve a instauração do procedimento judicial para investigar os gastos com essas expedições por determinação da juíza, a doutora Solange Salgado, da primeira vara federal em Brasília.
com a finalidade de se apurar o baixo resultado e o alto montante de dinheiro gasto. Por isso que eu não posso deixar de falar o nome dessa juíza aqui, que foi muito importante, foi instaurado ali um procedimento para avaliar, porque tinha muito dinheiro e praticamente nenhum resultado. Agora, como aconteceram essas expedições, que é uma coisa bem cabeluda, eu precisaria de mais tempo, de uma outra oportunidade, de uma outra live para poder falar para vocês, até mesmo o que fizeram com ossos que encontraram. Porque é muita informação, é muita coisa. Eu acho que, para finalizar, uma informação que a gente acho que merece a gente citar aqui, era o adendo que o Bolsonaro queria fazer em relação aos militares, né? E que não foi aceito, né? Ah, sim. Então, eu peguei a degravação do que Bolsonaro, da sessão do dia, né? De como foi a votação dessa lei de 1995. Bolsonaro era deputado federal. E aí eu posso ler o que ele falou? Ele propôs uma emenda a essa lei, né? A emenda número 7, que logicamente foi vetada, né? E ele disse o seguinte: senhor presidente, presidente da Câmara, no caso, né? Farei primeiro a leitura da emenda. Então, o presidente Bolsonaro, ele primeiro fez a leitura da emenda para frisar o que ele estava falando. Aí diz a emenda assim, que ele propôs: o cônjuge, o companheiro, a companheira, descendente, ascendente ou colateral até 4º grau dos agentes públicos componentes das Forças Armadas, polícias militares, Polícia Federal, polícias civis e civis mortos em consequência do ato ou fato relacionado com o movimento de repressão no período de 2 de setembro de 61 a 15 de agosto de 79, fará jus à indenização prevista no artigo 11, que foi a indenização que a gente falou no início da live. Essa foi a emenda que o presidente Bolsonaro propôs. Aí ele continuou, ou seja, pretendemos estender aos familiares dos militares o mesmo direito ora estendido no projeto 869 aos familiares dos desaparecidos. Por que isso, senhor presidente? Alegam que os familiares desses militares já ganham uma pensão. Isso que eles alegavam. Não, o militar não vai levar nada porque já leva a pensão, né? Aí o Bolsonaro disse: é verdade. Por outro lado, a partir do momento em que o projeto contempla com atestado de óbito os desaparecidos, estes passaram também a ter uma pensão. Então, por que não tratar de maneira igual os iguais, apesar de terem estado em lados opostos no passado? Essa indenização é para que nós não deixemos calar na consciência dos companheiros mais antigos da reserva e na da juventude da oficialidade e praça das Forças Armadas que eles foram discriminados por esta casa, porque estavam do lado errado, e que nem transpareça à opinião pública a ideia ou a convicção de que nós estávamos errados no passado. Pretendemos apenas um tratamento igualitário para que venhamos então a fazer justiça. A sanção ou o veto caberá, obviamente, ao senhor presidente da República, à época HC. E ele pede ao final: peço aos companheiros apoiamento a esta emenda que dá tratamento igualitário a todos os que estiveram de um lado ou de outro no passado. É apenas isso, senhor presidente, pedindo o voto favorável dos companheiros para essa emenda. Ele termina: essa emenda é de autoria também dos deputados Ricardo Izar, de São Paulo, e Agnaldo Timóteo, do Rio de Janeiro, que eu tenho um discurso dele aqui muito forte, do Agnaldo Timóteo. E essa emenda não passou. Então, os militares não têm direito, inclusive, só acrescentando, puxando esse fio do militar, teve uma família, tá, que de um militar que morreu nesta época, faleceu nessa época, mas porque ele estava em serviço, trabalhando infiltrado nesses grupos terroristas, ele faleceu. A família pediu junto à comissão a indenização e foi negada a essa família, dizendo simplesmente que ele não tinha nenhum vínculo com o regime militar. Ele era militar e estava atuando como infiltrado para tentar desmobilizar esse movimento. Olha, gente, essas informações são informações
que assim, a gente levou muito tempo para fazer o processo de apuração, porque quando isso chegou para a gente, parecia uma coisa assim tão surreal. E à medida que a gente ia colhendo fatos, que eu ia lendo as coisas, a Thaís ia lendo, a Thaís ia me enviando, a gente ia trocando informações e tal, e os argumentos, os contra-argumentos, as ponderações, as implicações políticas disso tudo, sabe? Isso é uma bomba atômica que precisa ser detonada. É claro que quem vai determinar a força de todas essas informações que nós temos aqui serão os parlamentares de direita. Porque a imprensa, a grande imprensa, vai simplesmente ignorar tudo isso. Para eles, nós não existimos. Para eles, essas informações não existem. Entendeu? Como não existiu durante todo esse tempo. Eles simplesmente ignoram, né? Para eles, essas informações não são reais. E se elas ignoram, para elas não existem. E se não existem, não existe para o grande público. Então, assim, o nosso dever de casa é transmitir essas informações pelas redes sociais para o maior número possível e marcar o maior número possível de congressistas aqui. Os deputados de direita, os senadores, para que eles possam ter acesso a essas informações também, se é que não tem, enfim, creio que não, né? Mas para que essas informações possam causar o impacto devido aí em quem tomou essa postura. Então, o resumo da ópera é: Fernando Henrique criou uma lei, criou uma comissão, determinou as pessoas que iriam receber o dinheiro, o nosso dinheiro, nessas comissões. Todas essas pessoas são ligadas só à esquerda, todos eles foram ligados à esquerda. O Fernando Henrique, o Lula, a Dilma e o Temer mantiveram isso por 27 anos. Apenas o Bolsonaro teve coragem de ir lá e meter a tesoura e cortar. Mas o Lula, no seu primeiro dia, prestem atenção, esse fato é o mais importante disso tudo. No primeiro dia do governo Lula, no primeiro, não foi no segundo, no terceiro, no quarto, no décimo, não. No primeiro dia do governo Lula, ele foi lá e revogou essa portaria do Bolsonaro ali, esse decreto, enfim. Entendem a situação? Então, o Lula precisa vir a público e dar as devidas explicações a todos nós como foi gasto até então quase 350 milhões com 4 pessoas que foram encontradas, 10 milhões de uma festona que foi feita para os familiares dessas pessoas que, ora, como é que podem se dizer familiares de desaparecido se essas pessoas não conseguiu se provar que de fato elas foram desaparecidas durante o regime militar? E o terceiro ponto é que há uma CPI aí que foi alcançado o número suficiente de pessoas que assinaram, fizeram a requisição, com uma estimativa de 10 bilhões do nosso dinheiro, 10 bilhões que foram pagos, inclusive ao próprio Lula e à Dilma, e que isso simplesmente está no esquecimento. Essas são as questões, essas são as principais perguntas, e nós queremos respostas. Thaís, obrigado por enquanto. Nada. Vamos seguir fazendo o nosso trabalho, buscando aí levar o maior número possível de pessoas as informações mais exatas, mais precisas, fazendo o trabalho que a imprensa deveria fazer, como eles não fazem. Nós somos os outsiders, precisamos fazer. Como disse Jesus, se os profetas não falassem, as pedras falariam. Então, enquanto nós estivermos aqui, as pedras não irão falar e nós iremos fazer o nosso trabalho. Obrigado por tudo, Thaís. Se quiser acrescentar mais alguma coisa. Não, tem muita coisa para acrescentar, mas aí a gente precisaria de uma outra live, porque tem muita coisa para falar, muita coisa nesse relatório. Muito bem. Então, obrigado a todos vocês aí por terem acompanhado a gente. Não esqueça de compartilhar essas informações com mais pessoas, tá bom? Thaís, obrigado. Boa noite. Fique em paz. Boa noite. A todos vocês, muito obrigado. Fiquem em paz e até logo mais. Tchau, tchau. Tchau.